semelhante a mim. Versículo 10: que desde o princípio anuncia o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Amém? Vocês entenderam? Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Versículo 10: que desde o princípio anuncia o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Amém? Amém ou amém? Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês hoje, nesse domingo, dia 2 de abril, tá certo? Hoje é dia 2 de abril? Dia 2 de abril de 2023, às 8h31, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Deus tem plano B? Deus falha? Então, quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para a história bíblica, e nós vamos ver ali uma sucessão de erros aos nossos olhos, quando nós começamos a estudar a Bíblia, eu que sou um estudioso da palavra de Deus, quando a gente se aprofunda na Bíblia, a gente vai encontrar, se a gente ler a Bíblia, Gabriel, sem a ajuda do Espírito Santo, a gente vai encontrar na nossa vã maneira de ler, de ver, uma série de erros. A Bíblia tem erros de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia tem falhas de Gênesis a Apocalipse. Amém? E você vai falar, apóstolo, mas calma aí, apóstolo, você está falando isso, mas lembre-se que eu estou te falando aos olhos humanos, numa leitura carnal. E uma certa feita, amados, eu vi alguém falar assim: Deus tem plano B, e aquilo não me caiu muito bem. Eu falei, calma aí, Deus tem plano B? Então se Ele tem plano B, toda vez que você tem um plano B, porque o A falhou, e um Deus que falha não pode ser Deus. Amém ou amém? Então calma aí, eu tenho que entender, Pedro, apóstolo, que o meu Deus não pode ter plano B. Amém? Deus não pode ter plano B, porque o plano B é uma confissão de falha. O plano B é porque o A não estava bom. E se Ele tem plano B, eu não quero servir Ele. Amém ou amém? Eu não quero servir um Deus que tem plano B. Por quê? Porque Deus é inerrante. Qualquer dia eu vou pregar aqui vou ministrar sobre os atributos de Deus, são muitos. E um dos atributos de Deus é a inerrância. Deus não pode errar. Deus não falha. Diga comigo, Deus não falha. Amém? Então, quando você fala que Deus tem um plano B, Ele atirou no alvo e errou. E o que eu vou usar para que você entenda melhor isso? Deus, segundo a Bíblia, eu acredito nisso. Amém? Deus estava sozinho, e Deus decide criar os anjos. E Deus cria, já falei sobre isso aqui, Deus cria miríades de anjos, ou seja, milhões e milhões de anjos, e as suas classes. E dentro disso Deus cria um anjo na classe de querubim, a quem Ele dá unção. E esse anjo, que é um querubim ungido, único da sua espécie, ele vai mais tarde apunhalar Deus pelas costas, digamos assim. Ele vai trair o Todo-Poderoso. E a pergunta que nós devemos fazer é o seguinte: Deus não sabia que esse querubim iria traí-lo? Deus
não sabia que esse querubim estava planejando tirar o trono dele? Colocar o trono dele junto com o dele? Se igualar a ele? Quando ele cria o homem, o ser humano, quando ele cria a mim e a você, obedecendo, ele não sabia que a gente ia ouvir a voz do inimigo, desse querubim que caiu, e que a gente ia pecar lá no Éden? Que a gente ia errar? Porque pecado significa errar o alvo. Amém? O pecado significa errar o alvo. É isso que significa no literal: errar o alvo. Apóstolo, como que é isso? Deus tinha um alvo para você e você errou. Você errou, então você pecou. Então, calma aí, Deus não sabia que Eva iria ouvir a voz da serpente, iria comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, iria oferecer para o marido dela, e o bobão ia comer também? Já que Deus não sabia desses fatos, desses acontecimentos? Sabia ou não sabia? Sabia, ele é onisciente, onipotente e onipresente. Olha para mim, quando você fala de um Deus onisciente, você está falando de um Deus que sabe tudo. Quando você fala de um Deus onipresente, você está falando de um Deus que está em todo lugar. Quando você fala de um Deus onipotente, você está falando de um Deus que tem todo poder. Ou seja, ele pode isso, mas não pode aquilo. Não, ele pode tudo. Ele tem todo poder. Então ele é onisciente, onipresente e onipotente. São os três atributos dele, junto com a inerrância. Tem inevitabilidade. Amém? Tem invisibilidade. Tem verdade. É impossível que ele minta. Amém? E por aí vai. São muitos atributos. Criatividade. Ele é um Deus criador. Amor, compaixão, tudo isso é atributo divino. Alguns comunicados e outros incomunicáveis. O que é isso, apóstolo? O que é um atributo comunicável e incomunicável? Tem atributo que Deus comunicou conosco, que nós podemos repetir, replicar. E tem atributos que é só de Deus. Apóstolo, me cita um. A gente não é onisciente, a gente não é onipotente e a gente não é onipresente. Amém ou não amém? Você pediu uma, eu te falei 3. Amém? Então, Wesley, uma das coisas que eu tenho que entender, por que Deus está trazendo hoje essa palavra para o meu coração e para o teu? Olha o título dessa pregação de hoje. Eu quero que você tome posse desse título: o Deus que mostra o fim antes do começo. Amém? O Deus que mostra o fim antes do começo. E a pergunta que eu faço para você, trazendo para nós no dia de hoje, trazendo para aqui, trazendo para esse lugar: Deus não sabia que você ia bater canave? Será que quando Deus te colocou no útero da sua mãe, Deus não sabia dos processos que você ia sofrer, que você ia passar? Será que Deus, em algum momento, Ele perdeu o controle da sua existência? Porque a gente, muitas vezes, a gente age assim. A gente fala: não, Deus não está me vendo, Deus não pode mudar essa situação, Deus não pode atuar nessa situação que eu estou vivendo. Calma aí. Se a gente olha para a Bíblia e a gente vê um número sem fim de intervenção divina na vida do povo missionário, né? Deus transformando o impossível em possível, Deus curando enfermidade, Deus alimentando o povo, Deus dando vitória sobre o inimigo. Amém? Deus usando madeira para abrir porta no mar. Amém? Como Ele usou Moisés para abrir o mar vermelho. Então a gente tem que olhar para a Bíblia e a gente tem que lembrar sempre disso, que essa palavra é para que dia? Para quem? Para nós. Então Deus está falando comigo e com você hoje: eu tenho controle sobre sua vida. Por que você está temendo? Amém? Deixa eu falar um negócio com você. Uma vez eu estava no monte e eu estava passando por um vale, uma dificuldade na vida, dificuldade humana, dificuldade, não pecado, dificuldade, barreira. E
Deus falou comigo assim, eu estava orando um monte, Deus falou de forma audível, como Ele fala no meu ouvido. Ele falou assim, ó, eu sou Deus da restauração, da restituição, dos recomeços. Porque eu estava na itinerância, eu queria abrir o ministério, e Deus falou comigo, eu sou Deus da restauração, da restituição, dos recomeços. Ou seja, foi daí que vai nascer a pecado, de uma palavra que Deus começou falando comigo no monte. Então, muitas vezes você limita Deus, porque você faz uma coisa que Deus fica impossibilitado de trabalhar na sua vida. Você toma as rédeas da sua vida. Sabe aquele louvor lá? Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. O que esse louvor da harpa quer dizer? Deixa a sua vida nas mãos do Senhor, acredite nele. Tem testemunhos de gente que acreditou em Deus e venceu. Você está aqui porque você acreditou em Deus. Os que venceram as águas hoje acreditaram em Deus. Enquanto você tentar governar a sua vida, Deus não vai governar, porque Deus não disputa lugar. Você tem uma coisa que você tem que escolher: quem vai sentar no trono do seu coração? Porque seu coração e o meu nasce com o trono. A pergunta que Deus faz para você é essa: quem é que vai sentar no trono do seu coração? Porque quem sentar nesse trono vai governar a sua vida. E aí tem os vícios, tem o inimigo, tem os problemas, tem um monte de coisa. Tem você. Tem gente que fala, quem manda na minha vida sou eu. Quem faz, eu faço, eu desfaço, entendeu? Eu acredito aqui. Eu acredito no dinheiro, eu acredito na ciência, e se dá mal, porque Deus está acima de tudo. Amém ou amém? Agora, o interessante é o seguinte, é que para Deus operar na sua vida, você precisa tomar uma decisão: entregar o governo da sua vida de verdade nas mãos dele. Apóstolo, isso é coisa para alguém que não tem mentalidade, alguém que não consegue governar a vida dele, alguém que não tem juízo. Engano seu. Engano seu. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ou seja, Deus faz. O povo que entrega a vida para o Senhor, Jennifer, pessoa que entrega a vida para Deus governar, ela é a pessoa mais inteligente do planeta. Apóstolo, mas como que é isso? Como que eu vou fazer isso? Através da palavra. Escute e pratique, escute e pratique, escute e pratique, escute e pratique, escute e pratique. Apóstolo, eu vou na igreja, eu escuto coisas lindas. Aí você sai, entra aqui, sai aqui. Você vai para casa, você nem lembra mais. Você não coloca em prática. De que vale? De nada. Se não praticar, é igual aquela parábola que Jesus conta, do homem que edifica a casa na rocha e do outro que edifica a casa na areia. Qual é a diferença? A base. O material é o mesmo, mas uns edificam na rocha, outros edificam na areia. Quem edifica na rocha vai passar pelos mesmos problemas de quem edificou na areia, mas a diferença é que quem edificou na rocha, a casa fica de pé, porque a rocha é Cristo. Lembre-se sempre disso, a rocha é Cristo. Apóstolo, quem serve a Deus tem luta? Tem mais luta que quem está no mundo, mas tem vitória? Tem, e quem está no mundo não tem. Amém ou amém? Vocês estão comigo aqui? Então, uma das objeções das pessoas hoje, com tanta inteligência, com tanta cultura, com tanto conhecimento, Wesley, eu vou entregar minha vida para Deus. Eu sou bobo por acaso? Mas o engraçado é que quando você nasce, sendo redundante, quem cuida de você é seu pai e sua mãe. Você não consegue ir ao banheiro, você não consegue comer, você não consegue caminhar. Quem é que cuida de você durante um bom tempo?
É que a gente não lembra disso. Amém? Então, a gente tem que voltar a ser bebê diante de Deus. A gente tem que falar: Deus, troca minhas fraldas, me dá papinha, me leva para passear. Sabe, você tem que fazer isso com Deus. Você tem que falar: Deus, apóstolo, mas calma aí, então quer dizer que eu tenho que deixar tudo na mão de Deus e eu ficar só aqui? Não é isso que eu estou ensinando, não é isso que a palavra diz. A palavra diz o seguinte, a palavra está ensinando o seguinte: deixa Deus tomar as decisões para você, aquelas que você não pode tomar, e você vai ver a diferença na sua vida, no dia a dia. Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu vou falar, eu vou usar a minha vida, com a permissão do Todo-Poderoso. Eu escuto a palavra de Deus e eu coloco ela em prática. Desde que eu era membro, não tem sentido para mim o homem de Deus pregar, ministrar a palavra que não é humana, vem de Deus, eu não colocar em prática. É perda de tempo. Então o que Deus está falando aqui nessa noite é sobre entender que Deus está no controle, deixar Deus governar a sua vida, não questionar, obedecer, parar de ser turrona, parar de bater com a cara no poste e se fazer a seguinte pergunta: as decisões que você tomou sem Deus te levaram para onde? Isso é uma pergunta retórica, é uma pergunta filosófica. Pergunte para si mesmo: as decisões que eu tomei, quando eu tomei o volante da mão do Senhor, falei, agora eu vou dirigir o meu carro, pá! Te levou para onde? As decisões que você tomou, excluindo Deus, foram boas ou ruins? Te levaram aonde? Para lugares bons ou lugares ruins? E daí você vai entender que colocar a vida nas mãos do Senhor é a melhor opção. É ser inteligente. Amém? Amém ou amém? E Deus está falando aqui, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus. Deus está falando: olha o que eu fiz até hoje, olha para a criação, olha de lá para cá. Olha para a sua vida, agora como indivíduo, olha para a sua vida. Se você olhar para trás, você vai ver quantos livramentos Deus te deu. Você vai ver quantas vezes você achou que não ia dar e Deus te deu saída. Você vai ver que muitas vezes você estava sozinho e Deus foi o seu companheiro. Você vai ver que muitas vezes você clamou, você estava nessa de governar a sua vida, mas aí você falou: Deus, me ajuda. Ele negou ajuda? Não, Ele te ajudou. Amém ou amém? Por isso que Ele está falando aqui com a Luciana: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Ou seja, Ele é o único. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Agora olha no versículo 10 de novo, para ficar gravado na sua cabeça, no seu coração: que desde o princípio anuncia o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Amém? Eu quero quebrar isso em minuto com você. Deixa eu falar um negócio com você. Nós seres humanos, nós conhecemos 3 tempos. Quais são? Passado, presente e futuro. Que na verdade nós não conhecemos, né? É relativo. Quando Deus olha para o céu, para Deus não existe isso. Já falei isso aqui, Marco. Para Deus não existe calendário, não existe relógio, não existe hora. Mas quando Deus olha para o céu, Deus, com relação à minha, sua vida, Deus vê 3 caixinhas: passado, presente e futuro. Amém? E aí você vai me perguntar: apóstolo, mas e daí? E daí que Deus pode embaralhar essas caixinhas a hora que Ele quiser. Apóstolo, como que é isso? Para Deus não é impossível. Deus pode pegar a caixinha do passado, embaralhar com a do presente, pegar no futuro. É isso que Ele está falando ali. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade
coisas que ainda não aconteceram, que digo, o que eu determinei, o que eu fiz em reunião com o Filho e com o Espírito, permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então o que Deus está querendo dizer com isso aqui? Que antes de eu e você nascermos, Deus já tinha planejado a nossa vida. Amém? Deus já tinha planejado cor dos nossos olhos, cor do nosso cabelo, nossa altura, em que casa nós nasceríamos, em que continente, em que país, em que cidade, em que bairro, em que estado. Ele já tinha planejado quem seriam nossos pais, ele já tinha planejado quais os níveis de dificuldade que nós iríamos passar. Aí você vai falar assim: apóstolo, está difícil, isso aqui eu quero tirar feijoada. Eu te considero inteligente. Eu não quero saber, eu não quero terminar essa palavra sem te falar algo que o diabo não quer que a igreja saiba. Deus está no controle. Amém? Esse é o seu futuro. Essa cadeira é o seu futuro. Isso aqui vai tirar o medo do seu coração. Essa cadeira é o seu futuro. Essa cadeira é o quê? O seu futuro. Amém? Deus veio aqui no seu futuro. Deus vem no seu futuro. E Ele cria tudo. Ele prepara tudo. Ele acaba com tudo. Ele acabar de acabamento. Amém? Não é destruir não. Ele dá o acabamento. Ele deixa o seu futuro lindão, brilhando. Aqui estão os seus sonhos. Aqui estão suas realizações. Aqui está a sua salvação. Aqui está tudo. E aí agora Deus vai fazer o quê? Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele vai lá no passado e te cria, para você caminhar até o seu futuro. Amém ou amém? Vocês entenderam? Então não adianta o diabo tentar, não adianta você tentar, porque o que Deus estabeleceu vai acontecer para você. Amém? Deus já está com o seu futuro preparado. Tudo que você precisa, Deus já preparou. Aquela porta que você quer, aquele casamento que você quer, aquela vitória que você quer, Deus já preparou tudo. Está tudo aqui. A única coisa que você precisa é tomar posse disso e dar o start. Qual é o start? Caminhar em direção ao plano de Deus. Amém ou amém? Caminhar em direção ao plano de Deus. Amém? Caminhar em direção ao plano de Deus. Agora, apóstolo, como que eu faço isso? Obedecendo. Obedecendo. Amém? Eu quero abrir com você, eu quero ir com você lá na frente. Vai, Romanos. Nós já vamos dar a bênção sacerdotal. Vocês estão sendo abençoados? Amém ou amém? Toma posse da palavra. Não há nada que o diabo possa fazer que vai interromper o projeto, o plano que Deus tem na sua vida. Amém? Romanos 8, verso 28 em diante. Amém? Romanos 8, verso 28 em diante. Toma posse aí por mim. Eu vou ler do 26, amém? Eu queria que eu tivesse relógio, para a gente mergulhar mais nessa palavra. Presta atenção. Romanos 8, a partir do 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Versículo 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois?
pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Versículo 23: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Versículo 24: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Uau! Amém? Isso é uma revelação de eleição. Nós fomos eleitos. Ninguém pode cancelar essa eleição. Amém? Amém ou amém? Oh, glória. Posso ouvir glória a Deus? Posso ouvir aleluia? José foi levado para o Egito. Era o plano de Deus. Ruth, a moabita, se tornou bênção de Jesus. O apóstolo Paulo só pregou para os Gálatas porque ele ficou doente. Ele ficou doente e teve que pregar na Galácia, senão ele não tinha parado lá. Deus fez com que ele adoecesse, porque Deus tinha um projeto na Galácia. A doença de Paulo já estava nos planos de Deus. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Então, esse problema que você está passando hoje contribui para o seu bem. O que você olha como dificuldade é para o seu crescimento. É um degrau para você chegar no projeto que Deus tem para você. Amém? A gente tem que entender isso. A gente tem que entender a palavra, que recitar é muito fácil. Eu tenho que entender essa enfermidade é para a glória de Deus. Um dia eu fiquei doente e eu fui no hospital, e eu sempre uso muito o meu entendimento, a minha mente. Eu falei: calma aí, por que eu estou no hospital? Tem que ter algum motivo. Aí no hospital eu ganhei almas, Deus me usou para falar com gente ali. O outro dia eu estava lá no Catarina, eu fui tomar um café com o apóstolo, e eu perdi a chave do Nilo, o jumentinho. E eu parei e pensei, falei: calma, eu nunca me desespero. Eu parei e falei: calma, eu perdi a chave. Deus não faz nada de volta, Deus está com controle, tem um motivo. Eu falei: onde é que fica as chaves perdidas? Falaram para mim: fica ali. Eu fui lá, a chave estava na mão de um presbítero desfiado, e eu ministrei na vida dele, lembra? Filho de pastor. Ele achou minha chave. Você acha que foi coincidência? Não. Agora, não, eu perdi minha chave, Deus não é comigo. Aí essa doença, meu Deus do céu. Aí eu não estou ganhando, eu estou precisando de dinheiro. Deus não gosta de mim, Deus não me dá dinheiro. Eu estou passando aperto. Ai, Deus, eu estou amaldiçoado. O que é isso? Você tem que olhar o copo meio cheio. Você tem que perguntar: Deus, por que isso? Calma aí, por que essa situação? Porque aí você vai entender o projeto de Deus. Aí você vai entender o plano de Deus. Amém? E o plano de Deus não pode ser anulado. Amém ou amém? Amém ou amém? Eu quero que você abra comigo. Eu tenho um crédito ali de tempo. Vocês me dão aí uns 5 minutos? Amém ou amém? Abra comigo lá no Salmo 139. Eu estou compactando, porque essa palavra é grande. Amém? Salmo 139. Vou provar para você que Deus já tinha planejado tudo na sua vida. Vou provar para você algo que você não sabia, que Deus já te via antes de você ser formado, que você não é um acidente. Eu vou falar algo aqui que o Espírito Santo mandou falar, algo muito chato, mas eu tenho que falar porque é um
vai ser na sua. Tem uma pregadora, ela é norte-americana, eu não lembro o nome dela agora. Ela é branquinha, cabelo loiro, não sei se é natural, se é pinta, mas ela, eu estou esquecendo, eu tenho um livro dela, estou esquecendo o nome dela, me faltou. Ela foi violentada pelo pai dela durante 15 anos. O pai dela abusou dela durante 15 anos. Ela conheceu Jesus, toda amargurada, toda ferida, machucada, destruída. Amém ou não amém? E um dia ela está, isso ela dando testemunho. Ela estava lá, que eu deixei o meu pai fazer isso, meu Deus do céu, que só comigo. Aí Jesus virou para ela. Você acha que Jesus chegou e passou a mão na cabeça dela? Jesus deu para ela o seguinte conselho: pega o teu sofrimento e transforma no ministério para ajudar as outras pessoas. Joyce Meyer. Amém? Pega o teu sofrimento e transforma no ministério para ajudar as outras pessoas. Essa mulher hoje é conhecida mundialmente e ajudou, já inclusive me ajudou. Amém? Então, é aquele velho ditado: se a vida te der um limão, faça dele limonada, mousse, né? Você tem duas escolhas: ou você faz isso, ou você fica chorando. Mas pega o teu sofrimento, faça dele o teu ministério. Eu fiz do meu sofrimento no ministério. Quem é que vai ficar chateado? O diabo. E eu não estou nem aí. Amém? Salmo 139. Olha para mim. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já me conheces todo. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverás de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Ele está falando do bebê ser formado no útero, eu e você. Os teus olhos me viram quando eu ainda era um embrião, e olha que tremendo, olha para isso. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Então Deus tem seus dias escritos ou não tem? Sim ou não? Sim ou não, Gordinho? Amém ou amém? Está tudo escrito ou não está? Você sabe qual é o ditado árabe para isso? Maktub, está escrito. Amém? O ditado árabe, Maktub, está escrito. Então, Deus não erra, Deus não falha. Amém? Diga comigo: Deus não erra e Deus não falha. Amém? Deus não erra e Deus não falha. A ênfase do Salmo 139 é o versículo 15 e 16. Amém? Deus, Ele anuncia o fim antes do começo. É que eu estou ministrando, eu já vou terminar, e você não entendeu. Eu sou o Deus que anuncia o fim antes do. Você já nasceu com a taça de campeão na mão. Você só tem que tomar posse disso. Deus não te fez para ser derrotado. Deus não te fez para ser humilhado, para ser pisado, para ser capim do diabo. Apóstolo, então por que eu não consigo acessar essa taça? Porque você não quer. Você não quer se submeter. Você não quer sair da poltrona, do trono do seu coração.
No momento que você fizer isso, você vai tomar posse. Amém ou amém? Amém ou amém? Agora, para terminar, eu quero ir com você lá em Jeremias 29, 11, do 11 ao 13, é a parte A do versículo 14. Amém? E aí, aqui a gente encerra. Vou te pedir para se pôr de pés. Amém? Se coloque de pés, em nome de Jesus. Nós vamos fechar com chave de ouro. Vocês estão sendo abençoados? Amém ou amém? Fala para o irmão do seu lado, esse teu problema para Deus é nada. Fala para ele, falar. Eu te dou autoridade, mas esse teu problema aí, irmão, para Deus é nada. Amém? Nada. Estão preparados para o que eu vou ministrar agora na vida de vocês? Fala para o irmão do seu lado, você vai obedecer? Ou vai viver perdendo? Fala, mas você vai sair desse trono para Deus sentar ou não? Hã? Eu vou falar isso para você, eu vou falar. Fica tranquilo, o senhor sabe o que eu falo. Calma aí. Nem todos os problemas da nossa vida são causados pelo diabo. Tem coisa que é nossa ruindade, nosso temperamento ruim. Ah, mas eu não sou. Claro, você nunca vai admitir. Eu não admitia. Foi preciso muita libertação. Foi preciso gente de Deus ministrando. Nem tudo é o diabo. Vou repetir algo que eu falei aqui no culto passado, mas vou falar de novo para você ficar esperto, para você como igreja tomar posse. Quem é que Deus manda para entregar a bênção para a igreja? Os anjos. E o anjo traz uma bandeja de prata. Aí o anjo chega, Deus fala assim: anjo, desce lá e entrega a bênção para aquele povo. Aí Deus deu o anjo, meio que o anjo questiona, o anjo obedece. O anjo desce com a bandeja, sua bênção está lá, aquilo que você pediu para Deus. Aí o anjo chega para te entregar. Você chuta a bandeja com suas atitudes erradas. Qual que é a solução? Pare com isso. Ah, mas foi o diabo. Calma aí, tem que ver se foi o diabo ou foi a natureza ruim. Foi o velho Adão. Foi a natureza carnal. Amém ou amém? Amém ou amém? Deixa eu falar um negócio para você. Pratique o que eu estou pregando aqui da parte de Deus, as palavras que eu tenho ministrado nesse altar. Se um ano sua vida não mudar, não venha mais nem aplicar. Amém ou amém? Apóstolo, você está me expulsando de forma alguma, eu quero trazer mais gente. Eu estou te desafiando. Pratique de verdade o que eu tenho pregado aqui. Pratique o que Deus fala. Você quer que eu sou homem de Deus? Quem crê? Crê? Você crê que eu sou sincero, que Deus me usa? Então pratique o que Deus fala através da minha boca. Pratique o que Deus te fala aqui na quarta, na sexta, no domingo. E se não mudar a sua vida em 12 meses, não venha mais aqui, porque eu não sou de Deus. Só que se mudar, fique cada dia mais obediente. Amém ou amém? Então vamos lá. Diga para o irmão do seu lado: você não é um erro. Diga: você não é um erro. Você não é uma obra do acaso. Fala para ele: Deus não errou quando te fez. Amém? Ah, mas eu sou feio, eu sou baixo. Ah, eu queria ter nascido no Japão. Ah, eu queria ter. Deus não erra. Uma vez eu ia fazer, eu tinha dinheiro para isso, e eu tenho uma cisma não gosto da minha batata, não gostava, né? E eu falei: não, agora eu vou fazer uma rinoplastia. Comecei a pesquisar os melhores cirurgiões plásticos. Falei: vou deixar afiladinho. E aí eu estava orando, eu já estava, dinheiro não ia ser problema para eu pagar lá eu tinha separado. Eu ia pagar bem para não correr o risco de perder o nariz. E eu estava orando, e o Espírito Santo chegou perto de mim, e eu estava em vias de fazer a plástica. E o Espírito Santo chegou perto de mim e falou assim: eu erro? Aí eu falei: não, o senhor não erra não.
Deus, o Senhor é inerrante. Então o que você quer mexer no que eu fiz perfeito? Eu já sabia do que ele estava falando. Ele falou para mim assim: tem gente aí que daria a vida para ter um nariz igual o seu. Câncer comeu o nariz dele, não tem mais nariz. Eu, opa, vou mexer no que está bom. Você vê aí na TV um monte de gente morrendo, você vai mexer no que está bom. Você é perfeito desse jeito. Sua altura, sua cor dos olhos, cor do cabelo. Você é perfeito, você é fruto de um sonho de Deus. Quando Deus te fez, Ele jogou a forma fora, não para não repetir você, mas para que você fosse exclusivo. Ninguém tem sua impressão digital, ninguém tem sua íris, ninguém tem sua alma. Você é perfeito, você é lindo, você é perfeito, você é maravilhoso do jeito que Deus te fez. E Deus te fez para reinar. Amém? Então vamos lá. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Eu profetizo essa palavra na sua vida. Amém? Eu vou repetir. Eu profetizo essa palavra na sua vida. Amém? Eu profetizo essa palavra na sua casa, na sua família. Eu profetizo que a vontade de Deus para você é boa, perfeita e agradável, e que os planos de Deus para você são melhores que os seus. Amém? Troque o seu plano pelo plano de Deus, porque Deus tem um plano melhor. Amém ou amém? Aplauda o Senhor. Glória. Aleluia.